Um deus da destruição tá provavelmente no topo da hierarquia de poder de cada universo individual de Dragon Ball. E no universo 7, esse cara é o Bills. Mas sendo ele o mais poderoso do universo 7, será que em algum momento da história ele levou alguma luta a sério? Não sei. Bills já lutou a sério? É isso que eu tô perguntando. Vamos ver agora. Enes Trunks, Peter aqui. A aparição do Bills foi algo muito bom pra obra de Dragon Ball, né, de um modo geral, eu penso. Primeiro porque expandiu o universo, mostrando que existe todo um panteão por trás de cada um dos universos. E segundo porque tirou o Goku da inércia depois de Dragon Ball Z, porque tá paradão. Depois que o Majin Buu morreu, né, e com o reboot que tirou o Dragon Ball GT da linha canônica, porque a gente pagou o Dragon Ball GT, o grande símbolo de poder voltou a ser o Super Saiyajin 3. Ou seja, né, retrocedeu e o Goku voltou a ficar na inércia de poder. Tava lá com o Goku de novo. Só que, galera, quando o Bills apareceu, isso mudou. Porque ele não só fez o Super Saiyajin 3 parecer um Super Saiyajin menos 3, como também serviu de motivação pro Goku buscar um novo poder, que foi o Super Saiyajin Deus. E é claro, né, com o Goku atingindo esse poder, o Vegeta, que não é bobo, não vai simplesmente deixar o Goku correr na frente dele. Não pode deixar o Goku disparar. Ou seja, indiscutível, né? O Bills ele foi essencial para fazer esses dois evoluírem. Muito importante o Bills na saga. Mas tem uma coisa que até hoje tem fã mequetrefe que não aceita, que é o simples fato de que o Bills em nenhum momento foi levado ao limite dele na luta contra o Goku. Os fãs tem gente, eles se rasgam todo. Tem sim, tem. Não tem. O Goku sim, foi levado ao limite dele. O poder dele tava tão alto que tava beirando o poder que você manda pra gente quando você clica no botão do like. Quer ver? Toca agora ele no botão do like, vai, só você ver. Mais um. Porra, bom demais. Obrigado, galera. Porra, muitos likes. Metralharam, vamos lá. Galera, a verdade é que durante a luta, o Bills mencionou que estava usando mais da metade do poder dele na luta contra o Goku. Se não me engano, era algo tipo em torno de 70%. Só que quando a luta acaba e o Whis levou o Goku pra casa, o próprio Whis revelou que o Bills estava blefando. Ou seja, o Bills falou aquilo para motivar o Goku a continuar tentando. Talvez se ele soubesse que o Bills usou uma fração muito pequena do poder dele, tipo, ele ficaria desmotivado por ter perdido tão facilmente, mesmo com o poder divino. Imagina, Goku sabendo que Bills estava lutando sem dar nada de si, e mesmo com o poder divino estava perdendo. Mas então ok, eu acho que a gente concorda que o Bills pegou leve com o Goku. Que se o Bills quisesse realmente levar essa luta às últimas consequências, o Bills mataria o Goku com a mão amarrada nas costas. Na boa, galera. E eu sei disso porque o Bills atropelou o Vegeta no mangá, logo no início da saga Granolah. E olha que o Vegeta já estava em Super Saiyajin Blue, que era muito mais poderoso do que o Super Saiyajin Deus do Goku. Então só por comparação, né, e parâmetro de comparação, a gente consegue saber isso. Então não tem nem muita conversa. O Bills contra o Goku e contra o Vegeta pegou leve. Mas será que em algum momento da história inteira o Bills realmente pegou pesado numa luta? Não sei! É isso que eu quero conversar com vocês agora. Primeiramente, sim, o Bills foi levado ao extremo algumas vezes. Umas a gente viu e outras a gente não viu, foi off-screen, né? Então eu vou começar pelas que a gente viu. No anime, assim que o Goku sugere que a vovó Uranai traga o Freeza de volta por 24 horas para participar do Torneio do Poder, o Vegeta diz pro Goku não pensar numa besteira dessas. E diz que é mais seguro lutar só com 9 lutadores do que se aliar ao Freeza, faz sentido? Então o que acontece, né? O Goku então pergunta ao Whis se ele acha que só com 9 eles podem vencer o Torneio do Poder. O Whis diz que ele não tem informações sobre os outros universos. Só que existe um boato que diz que um desses universos existe um mortal que nem o Deus da Destruição de lá pode derrotar. E que esse Deus da Destruição é mais forte do que o Bills. Não precisa exagerar. Eu só perdi uma vez no braço de ferro e olha lá. O Bills evidentemente se incomodou com esse comentário, dá pra perceber isso. E ele disse que o Whis estava exagerando. Que na verdade a única coisa que aconteceu foi que ele perdeu uma queda de braço para aquele Deus da Destruição. Galera, quando a gente lê o mangá, a gente descobre que o Deus da Destruição que o Whis estava se referindo era o Kitela, ou seja, em algum momento da história, o Bills e o Kitela apostaram uma queda de braço e o Bills perdeu. Ninguém disputa a queda de braço com amor, é com força, pra caraca. Galera, ok, tá certo que queda de braço é uma coisa e luta é outra, eu sei disso. Mas é muito difícil imaginar que o Bills perdeu e não tenha usado a boa parcela do poder dele, talvez o máximo. Você já disputou queda de braço e deixou o cara ganhar? Porra, tu não vai fazer isso, você vai dar tudo de si. Mas já que a gente falou do Kitela, bora falar sobre um outro momento em que envolve essa treta entre os dois. No anime, antes do Torneio do Poder, ocorre um torneio de exibição entre os universos 6 e 7. Só que no mangá é diferente. No mangá, inicialmente, quem iria lutar eram os deuses da destruição. Era um torneio entre os deuses da destruição. Porra, imagina a destruição disso, né? Então todos de uma vez, num único Battle Royale, todo mundo se espancando, enquanto os dois Zenos só assistiam a luta, né? Muito
bom, né? Aí no final só sobraram quem? Bills e Kitela. Os dois completamente arrebentados. Até que o Daishinkan apareceu no meio dos dois e interrompeu a luta. E vale frisar pra vocês o seguinte, que os deuses da destruição, eles estavam lutando com tanta intensidade que o Zeno nem conseguia ver a luta, o Zeno. E por isso o Daishinkan pediu pro Goku lutar. Mas o Goku disse que por mais que ele goste da ideia, ele não teria chance nenhuma de lutar contra o deus da destruição. Ou seja, o Goku mesmo reconhece que naquele momento onde ele tinha o Super Saiyajin Blue e um Kaioken aumentado em até 20 vezes, o poder dele era ainda muito pequeno comparado ao do Bills. Mas só o fato do Bills e do Kitela terem chegado até a final e ficarem arrebentados mostra que tanto um quanto o outro lutaram em potencial máximo. Ninguém se arrebenta por amor, né? Tipo Ribriane. Por fim, ainda tem uma luta que comprovadamente fez o Bills levar um adversário a sério, mesmo que tenha vencido o sujeito, ok? Mas infelizmente a gente não sabe quem é o meliante, ainda não sei. No final do filme Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, o Whis leva o Bills pro templo dele. E lá ele menciona uma luta que ocorreu no passado, onde o Bills supostamente foi levado a usar 70% do poder dele. Quem foi esse cara que levou o Bills a usar quase 3/4 do poder dele? Não sei. Eu não faço ideia, né? É mera especulação, mas se eu tivesse que adivinhar, eu diria que deve ter sido algum guerreiro que pertencia a algum planeta que o Bills destruiu no passado, enquanto ele era... quando ele estava no expediente de Deus da destruição dele, né? Enfim, é mera teoria, mas pelo menos a informação de que o Bills teve que levar alguém um pouco mais a sério é real. Ela tá no filme Batalha dos Deuses. E eu espero no fundo do meu coração que um dia o Bills volte a lutar sério com alguém. Porque o lado de alívio cômico dele é até legal, mas o lado casca grossa também é. E esse tá fazendo falta, não tá? Agora vamos lançar a braba aqui. Comenta algum personagem Marvel ou DC poderoso que o Bills passa o rodo. Mas ó, não vale exagerar, né? Porra, Thanos com manopla, aí não dá. Porra, The Wannable também não dá. Celestiais, não dá também. Bom, já não sei. Comenta aí que eu quero ver. Valendo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e olha, vamos fazer o seguinte. Fazer um trato. Ativa essa notificação que eu prometo pra você que essa semana tá recheado de vídeos bacanas de animes. Dragon Ball, Boruto, Bleach, Yu Yu Hakusho. Tô trazendo muita coisa legal, comparações. Então você vai gostar de estar com essa notificação ativa. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!